Se você quer aprender a fazer o brigadeiro de confete que tem feito sucesso nas confeitarias, assiste esse vídeo até o final e deixa seu like, seu comentário para ajudar o vídeo a ser recomendado para mais pessoas. E vamos para a receita. Em uma panela eu vou colocar aqui 160 gramas de leite condensado. A quantidade final de brigadeiros vai ser como se você tivesse feito uma receita de brigadeiro tradicional. Porém, como vai o confete nessa receita, você tem que fazer com menos quantidade, porque o confete é muito pesado. Em seguida, eu coloco meu chocolate em pó e aí eu gosto de dissolver ele no leite condensado. Isso porque o leite condensado é mais denso e não vai deixar nenhum gruminho no seu brigadeiro, então ele fica um brigadeiro muito mais lisinho desse jeito. Então, dissolveu bem, você volta com a sua panela para a balança, que a gente vai pesar aqui 50 gramas de creme de leite. E aí eu faço o mesmo processo, eu misturo muito bem para não ficar com nenhum gruminho branco no meu brigadeiro. E aí, gente, como é um brigadeiro da minha linha gourmet, eu tenho colocado em todos os meus brigadeiros chocolate nobre. Então, como esse é um brigadeiro preto, né, eu vou colocar aqui 20 gramas de chocolate preto meio amargo. E agora a gente leva a panela para o fogo e vamos deixar ali na temperatura média para baixa para não queimar o nosso brigadeiro e não deixar ele puxa. E vamos mexer sem parar. Sempre que é brigadeiro, gente, é importante que a gente não pare de mexer nunca, tá bom? Isso vai ajudar a não cristalizar e a você também não perder o ponto. E para você saber o ponto, como que é? Eu sempre faço esse montinho assim na panela, testo o ponto Moisés e depois eu vou testar o ponto cambalhota, que é quando eu levanto a panela assim e o meu brigadeiro cai todo. E gente, como vocês podem ver, essa minha panela não é ideal para fazer brigadeiro porque ela gruda bastante. Mas em breve pretendo trazer uma aqui maravilhosa. E gente, olha só o brilho desse brigadeiro. Agora a gente passa ele para um prato. Aqui eu vou colocar no plástico filme, mas você pode deixar ele direto no prato mesmo, para a gente deixar esfriando. Ultimamente, eu tenho gostado de levar o brigadeiro direto para a geladeira e antes de eu bolear ele, eu tiro cerca de 1 hora. Como eu estava fazendo esse vídeo para vocês, eu deixei ele na geladeira ali por 1 horinha e quando faltou uns 20 minutos, eu retirei para mim conseguir gravar essa receita. Mas o ideal é que para você conseguir manusear com mais facilidade, é que você tire cerca de 1 hora antes da geladeira. Aí na minha balança eu coloquei margarina sem sal, para o meu brigadeiro não grudar, e eu vou tirar ele do plástico filme. E notem que ele está no ponto perfeito, porque o plástico filme sai com muita facilidade. E para manusear o brigadeiro, tem que estar com a mão bem limpa e também untada com manteiga ou de preferência de luva. A luva não por ser mais higiênico, porque estar com a mão assim é muito mais higiênico. Porém, ela te dá mais facilidade para mexer com o brigadeiro. Gente, estou mostrando para vocês que essa massa ainda um pouco gelada é muito cremosa. E a gente precisa pesar ela com 8 gramas. Isso porque o peso final do meu brigadeiro é de 16 gramas, tá bom? Então eu vou pesar com metade. Mas é sempre bom que você faça um teste dependendo do tamanho do peso final do seu brigadeiro. Pode ser que você precise fazer com um pouquinho menos ou com um pouquinho mais de massa. Então testa aí com um primeiro para você ter uma noção. Aí, gente, é só ir boleando e eu gosto de utilizar esse pratinho de isopor para me auxiliar, para eu conseguir ir pondo as massas dos brigadeiros. Quando eu tenho uma encomenda muito grande, isso daí me ajuda muito e faz a minha produção ficar muito mais rápida. E eu utilizo 2 marcas de confete aqui no meu ateliê, ou o Colorete, que é esse aí da tela, ou então o Choco Candy. E como eu faço para saber que é o confete certo? Ou eu vou olhar pelo tamanho da bolinha, ou pela embalagem mesmo. Geralmente vem escrito, vocês podem ver que não está na frente, mas no verso dessa embalagem, perto do código de barras, está escrito que é um confete mini e é perfeito para os seus brigadeiros. Se você pegar um confete grande, não vai dar certo, ele não vai grudar na sua massa. Então fica a dica aí para vocês. Então eu coloquei aqui o confete todo na minha forma e eu vou colocando as bolinhas aos poucos, tá bom? Porque o confete é um pouco mais chatinho de grudar na massa do brigadeiro. Então eu vou te ensinar um truque para você não deixar o seu docinho faltando confete e vai ficar muito mais fácil na hora de você produzir. Então eu balanço a minha forma assim para grudar o mínimo, né? E aí, gente, eu coloco um montinho na minha mão
Pego um brigadeiro que vocês podem ver que não grudou só de balançar e vou bolear esses confetes junto com o brigadeiro na minha mão. E você vai perceber que gruda tudo bem certinho. E detalhe, a sua mão não pode estar untada nessa hora, é só você estar com a mão bem limpinha mesmo, que gruda assim perfeitamente. E a forminha que eu utilizo, que muitos me perguntam, é a número 5 ou então a número 6, tá bom? E foi assim que ficou o nosso brigadeiro de confete maravilhoso, muito cremoso por dentro. Tenho certeza que se você fizer aí, todos vão amar. E na descrição eu vou deixar para vocês a validade, o rendimento e quanto eu gastei para fazer essa receita. Um beijão e até o próximo vídeo!